Imagine ouvir um barulho na sala e, antes de entender, já ter alguém dentro da sua casa. Pouca gente sabe o que realmente acontece nos primeiros segundos de um assalto. Você já se perguntou qual é o erro fatal que quase todo mundo comete ao reagir? E se eu te dissesse que a forma como você levanta da cama pode decidir se você vive ou não? Fica até o final, porque vou te mostrar a única atitude que multiplica suas chances de sair vivo. A primeira coisa que você precisa gravar é simples. A sua vida vale mais do que qualquer bem material. Televisão, carro, celular, nada disso pode ser comparado à sua segurança e à segurança da sua família. E é justamente nos primeiros 3 segundos do contato com o invasor que tudo é definido. É nesse curto intervalo que muitos tomam a pior decisão, tentar reagir de forma impulsiva. As estatísticas são claras. Quando a vítima reage de forma violenta, a chance de o assaltante usar força letal sobe drasticamente. O criminoso já entrou armado de intenção. Você ainda está tentando entender a situação. Essa diferença de preparo custa caro. Agora, não confunda isso com se entregar de bandeja. Existe uma técnica usada por policiais e agentes de segurança que quase ninguém conhece: a submissão estratégica. Isso significa adotar uma postura que não provoca o criminoso, mas ao mesmo tempo te dá tempo para avaliar a cena. O corpo fala mais do que 1000 palavras. Mãos visíveis, movimentos lentos, tom de voz controlado. Essa linguagem corporal reduz a tensão e mostra que você não é uma ameaça imediata. E enquanto faz isso, você deve analisar rápido. Quantos são? Estão armados? Estão nervosos ou calmos? Essa leitura pode determinar todo o resto da sua reação. Mas e se você não estiver sozinho? Imagine que seus filhos estão em um quarto ao lado. Isso muda completamente o jogo. Muitos pais cometem um erro fatal. Correm em direção às crianças sem estratégia. Essa ação impulsiva pode atrair o agressor justamente para onde você mais queria proteger. É por isso que famílias preparadas têm algo chamado código de emergência. Uma palavra simples, combinada antes, que ativa a reação dos filhos, seja se esconder, ligar discretamente para ajuda ou permanecer em silêncio absoluto. É esse preparo prévio que pode salvar vidas quando cada segundo conta. Agora, deixa eu te contar algo que quase ninguém fala. Existe um lugar dentro da sua casa que você jamais deve ir durante um assalto. Quando um criminoso invade a sua casa, nem todos os cômodos oferecem o mesmo risco. Alguns lugares funcionam quase como armadilhas mortais, e a maioria das pessoas não percebe isso. Um exemplo clássico é a cozinha. Ela está cheia de objetos que podem virar armas instantâneas: facas, vidros, garrafas. O ladrão sabe disso, e se ele te levar para esse espaço, é porque quer controle e intimidação. O mesmo vale para o banheiro. Parece seguro, mas na verdade é um local de confinamento. Portas frágeis, espaço reduzido e nenhuma rota de fuga. Os criminosos geralmente conduzem a vítima para onde se sentem no controle. Por isso, entender essa dinâmica é essencial. O que parece aleatório tem lógica. E tem outro detalhe importante. Em cerca de 70% dos assaltos, os invasores fazem as mesmas perguntas. Eles querem saber onde está o dinheiro, onde estão os objetos de valor e, cada vez mais comum, quem mais está na casa. A forma como você responde define se o clima do assalto vai piorar ou não. Aqui está a regra: respostas curtas, objetivas e nunca desafiadoras. Nunca diga frases de provocação. Nunca tente enganar com sarcasmo. Palavras podem ser gatilhos. O tom neutro evita que a situação escale. Agora, existe um momento crítico durante qualquer invasão, quando eles pedem o seu celular. Parece um detalhe simples, mas pode virar uma sentença. O celular é hoje a chave da sua vida. Dados bancários, senhas, contatos. O criminoso sabe disso. E o modo como você entrega pode definir o rumo do assalto. Faça movimentos lentos. Nunca esconda. Nunca tente bloquear na frente dele.
Entregue rápido, sem hesitar. Isso tira a atenção dele de você e reduz o risco imediato. Mas aqui vai o ponto de ouro. Muitos sobreviventes relatam que existe um sinal silencioso que indica se o assalto está chegando ao fim ou se vai virar tragédia. É quando os invasores começam a demonstrar pressa, ficam repetitivos ou se comunicam pouco entre si. Esse comportamento indica que querem encerrar. Se, ao contrário, começam a se dispersar, se irritam mais ou pedem para mudar de cômodo, significa que o risco está prestes a subir de nível. E é exatamente nesse momento que entra a regra de ouro usada por forças especiais. Se eles tentarem te levar para outro lugar dentro da casa, o jogo muda completamente. Se durante o assalto os criminosos tentarem te levar para outro ambiente, ligue o alerta máximo. Existe algo chamado ponto de não retorno. Na maioria dos casos, quando o invasor te tira da área principal da casa e insiste em conduzir você para outro lugar, o risco de violência aumenta exponencialmente. É aqui que forças especiais têm uma regra: nunca permita ser levado para um local isolado. Se isso acontecer, você deve entender que está chegando no limite em que considerar resistência pode ser a única saída. Mas atenção, isso é a última instância, quando não há mais opção de preservação. Agora, sobre armas em casa, é hora de falar a verdade que quase ninguém conta. Muita gente acredita que basta ter uma arma guardada para estar seguro. A realidade é outra. Se você não tem treinamento real e regular, a chance de que a arma se volte contra você é enorme. Em momentos de adrenalina, o tempo de reação e a coordenação fina somem. A decisão de sacar pode transformar uma ameaça controlável em um confronto letal. Portanto, se você tem arma em casa, a prioridade é controle e frieza, não bravata. Uma resposta tática sem preparo vira resposta suicida. E se você estiver sozinho? Esse é um dos cenários mais temidos. O impacto psicológico é maior porque você não tem ninguém para dividir a atenção. Mas existe uma vantagem: você tem liberdade de foco. Quando estiver sozinho frente ao criminoso, use a chamada técnica da memória fotográfica. Grave mentalmente rosto, altura, tatuagens, sotaque. Isto é valioso para a investigação depois. Mas atenção, faça isso de forma discreta. Nunca encare diretamente porque isso pode ser interpretado como desafio. Agora, aqui está algo que pode te surpreender. Em 40% dos casos de assalto residencial, o tempo total pode ser reduzido pela metade se a vítima colaborar de maneira inteligente. Frases como "eu vou te entregar, calma", ou "o que você precisa está ali", reduzem a ansiedade do criminoso. Essa cooperação estratégica não significa submissão cega, significa acelerar a saída deles da sua casa. E quando finalmente eles decidem sair, os 60 segundos seguintes são decisivos. Existe uma ordem que nunca deve ser quebrada. Primeiro, garanta que todos estão bem e juntos. Segundo, trave a casa de forma provisória para impedir retorno imediato. Só então, em terceiro lugar, ligue para a polícia. Se você inverter essa ordem, pode comprometer provas, colocar sua família em risco ou até abrir espaço para um retorno surpresa. Mas tudo o que eu te mostrei até aqui não vale nada se você não souber como prevenir e preparar sua casa antes mesmo de um assalto acontecer. E é isso que vamos ver agora. Agora que você já entendeu como reagir dentro de um assalto, precisamos falar da parte mais importante: prevenção. A sua casa deve ser preparada para desencorajar o criminoso antes mesmo de ele entrar. Pense em camadas de proteção, portas reforçadas, trincos de qualidade, iluminação externa bem posicionada e, se possível, câmeras visíveis, não para gravar depois, mas para intimidar antes. Quanto mais obstáculos você criar, maior a chance de o invasor escolher outro alvo. Mas aqui está um detalhe que quase todo mundo erra. 95% das pessoas transformam a própria porta em um convite. Deixam chaves na fechadura, fechaduras frágeis ou portões fáceis de escalar. Pior, fazem rotinas previsíveis, como sair sempre no mesmo horário, postar nas redes sociais quando estão fora de casa ou exibir objetos de valor na entrada. Criminosas estudam padrões e cada detalhe conta.
E tem uma coisa que você pode fazer hoje mesmo, sem gastar nada e que reduz em até 60% a chance de ser alvo: organizar um plano de emergência familiar. Combine sinais, rotas de fuga, pontos de encontro. Treine com seus filhos para que eles saibam exatamente o que fazer se ouvirem a palavra código. Isso transforma caos em reação coordenada. Além disso, uma simples revisão na rotina, como manter cortinas fechadas à noite ou não deixar eletrônicos caros à vista, já dificulta a escolha da sua casa como alvo. Mas antes de encerrar, preciso reforçar um ponto duro. O erro que mais matou vítimas no último ano foi o mesmo em todos os relatos: revidar no calor da emoção. Pessoas que, dominadas pelo instinto, tentaram enfrentar criminosos armados sem preparo. E aqui está a verdade: nenhum bem vale a sua vida. O maior ato de coragem é priorizar a sobrevivência. Segurança não é paranoia. Segurança é responsabilidade. Se este vídeo te trouxe valor e se você quer ver mais guias práticos como este, inscreva-se agora no canal. Estamos com uma meta simples: chegar a 1000 inscritos para desbloquear uma série exclusiva de vídeos táticos e checklists que eu só vou liberar quando atingirmos essa marca. Clique em inscrever, deixe seu like e compartilhe com 3 pessoas que você quer proteger. Cada inscrição acelera essa ajuda direta à comunidade. Vamos juntos alcançar 1000 inscritos e transformar conhecimento em segurança real. Faça parte disso agora.